Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós, aquele instante de muita alegria estar de volta para esse trabalho do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Diga-se de passagem, completando esse ano, em 2017, 160 anos do lançamento. Então, estar aqui para fazer esse trabalho, para nós realmente é um instante muito significativo. Nós iniciamos dando boa noite para todos também que nos acompanham nos seus lares, através da transmissão pela internet, pelos portais da rede Amigo Espírita, a Rádio Amigo Espírita, os nossos também ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos amigos da FEAC, companheiros do YouTube, do Facebook, os companheiros que estão no chat, que acompanham os trabalhos ao longo da semana, coordenados pela moderadora Cleusa, lá da cidade de Leiria, em Portugal. E nós temos aqui a Sony, que fica responsável por representar a participação do pessoal junto ao nosso momento aqui. Eu gostaria de dizer que o nosso trabalho ele é um trabalho participativo, favorece para que haja perguntas, comentários dentro do tema. Quando alguém se interessar, levante o dedo, que o Gerson fica responsável por levar o microfone para vocês. Porque quem está em casa precisa de ouvir, porque senão fica um interregno, um vazio na transmissão. Só por isso. Mas vocês não vão aparecer na câmera, não precisa de preocupar. Tá bom? Bom, gente, hoje, 27 de abril, ano de 2017, eu gostaria de iniciar dizendo, aproveitando a presença do Gino ali no fundo, que nós vamos completar agora, dia 10 de junho, 6 anos de produção e transmissão, aonde lá atrás nós começamos com a gravação do estudo das questões 146, 147, e na questão 160 nós gravamos o primeiro vídeo. Então, para quem quiser acompanhar esse arsenal de vídeos, nós temos no nosso site feac.org.br, na galeria Palestras, Vídeo, Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar lá. E na segunda etapa, a gente já está caminhando hoje para a questão 140A, aonde vamos chegar até essa questão 160, que foi onde nós iniciamos. Então, nós completamos essa primeira etapa, aí a gente vai pular para a questão 323, aonde então nós vamos estar com esse arquivo todo prontinho. E aí a gente continua na questão 323 até quando Deus quiser. Bom, gente, estava me assistindo o vídeo hoje com a Cláudia Martins aqui coordenando a reunião. A FIAC era um pouco diferente, os frequentadores. E aí a gente vai vendo que o tempo passa, uma velocidade muito grande, e a gente vai ficando cada vez mais confiantes, certos, felizes, que estamos contribuindo de uma forma singela para a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho, nessa casa que tem como patrono Allan Kardec. Sem delongas, nós estamos trabalhando com a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2º, intitulado Encarnação dos Espíritos. Na última semana, nós trabalhamos a questão 136b até a 137. Eu vou reler. Eu vou ler a questão 138 e 139, porque essas duas questões resumem os dois últimos encontros nossos. Então, Kardec formula assim
aos espíritos a questão 138. O que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Resposta. É uma questão de palavras com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Aí ele não se dá por satisfeito e volta perguntando. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo, abre aspas, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta. Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Aliás, por que não tendes uma palavra para cada coisa? Aí o Kardec vem resumir essas questões, dizendo assim: o vocábulo alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E, nesta acepção, é correto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Estas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois da morte. Essa ideia, de modo algum, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra, e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que devemos primeiramente nos entender acerca das palavras. Então aqui, esse texto longo, mas ele é importante. Porque o Kardec sintetiza as nossas discussões anteriores. Para quem está chegando, vamos resumir assim. A palavra alma, ela é utilizada por Allan Kardec para definir um espírito encarnado. Então, quando a gente fala um espírito, a ideia é que estamos nos referindo a um ser incorpóreo, a um ser que está no mundo espiritual. É espírito. Quando esse espírito está encarnado, Allan Kardec fala que ele é uma alma. Ou seja, um espírito que está utilizando de uma vestimenta orgânica e vivendo aqui na Terra. Resumindo, é isso. Agora, alguns falam que a alma, por exemplo, pode ser uma emanação, uma centelha que vem do Criador e que anima o corpo. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós podemos, usa-se a palavra alma para dizer a alma de um corpo, a vitalidade do corpo, aquele tônus energético que nós temos, que mantém a vida. Então ele está dizendo assim que não é errado falar sobre isso, porque quando o espírito reencarna, nós somos... O espírito, ele não tem corpo, o espírito é uma energia, vamos dizer assim. O espírito vai desenvolvendo envoltórios para que ele se manifeste.
Então, o corpo físico é um tipo de envoltório que o espírito construiu ao longo do tempo. Mas no mundo espiritual, quando nós estamos destituídos desse corpo físico, o espírito no mundo espiritual tem o seu corpo, o chamado corpo espiritual. Certo? O chamado, pela doutrina espírita, de perispírito. Agora, esse perispírito, ele tem, vamos dizer assim, várias camadas. Ele é um corpo energético, mas esse corpo energético tem a parte de uma energia mais sutil, até de uma energia, de uma matéria, porque matéria é energia que se condensa, até um tipo de matéria que é mais densa. Então, essa matéria que é mais densa é aquela que dá forma ao corpo físico, que é muito denso. Ficou claro? Deu aí? Então, quando desencarnarmos, nós vamos deixar o corpo físico. Agora, a matéria que modela esse corpo físico, ela vai conosco para o mundo espiritual. É muito simples. E o perispírito, ele é, portanto, o chamado psicossoma, é um corpo espiritual energético, importante isso, tá? Que ele é mantido pela nossa mente. A mente é olha para vocês verem como que o assunto ele vai se detalhando. O nosso espírito, então, com esses corpos que ele utiliza, o principal é o chamado corpo mental. O corpo mental é que promove, que sustenta os outros corpos. A definir que a inteligência do espírito, a dinâmica das emoções, dos sentimentos, é que vão dar todo esse colorido e que possibilitam para que nós nos manifestemos, seja no mundo espiritual, ou seja, no plano dos homens. Então o espírito não tem forma. O espírito, no dizer da espiritualidade, é como se fosse uma chama, uma fagulha. O espírito é um centro essencial que reflete, que expande. É energia que parte de um núcleo, certinho? E então essa energia que parte desse fulcro vai se manifestando através de várias, vamos dizer assim, de várias frentes, de vários corpos que efetivamente garantem para ele a possibilidade dele evoluir. Mas se a gente desligasse, se fosse possível, apertar um botão e desligasse o espírito, a mente dele não iria produzir. E se a mente não produz, os corpos se estiolam, perdem a forma. Entenderam o que eu quis dizer? Pegaram lá? Então, quando, por exemplo, não é possível você pegar um corpo que está morto e inserir ali um espírito para esse espírito dar vida para aquele corpo. Porque aquele corpo, que muitos até acreditam que é possível que haja uma ressurreição, aquele corpo que está morto, não é? Que já está em processo de falência, de decomposição, ele só existiu porque houve uma mente, que houve um espírito, que modelou no momento da concepção, certo? Que fez aquela modelagem, que efetivamente se desenvolveu na expectativa, na bênção da natureza que a mãe ofereceu. Ele foi se desenvolvendo até chegar o momento do nascimento, em que ele sai daquele casulo protetor da mãe e vai dar continuidade agora, buscando autonomia e se desenvolvendo até que ele chegue numa condição plena de consciência, de atuação, de alimentação, de produção. Se não houvesse uma vinculação espiritual naquele momento da concepção do espermatozoide com o óvulo,
Se não há uma vinculação espiritual, o processo não se desencadeia e ali se manifesta a vida. Entenderam? Então, o que eu quis dizer? O nosso corpo, ele é um subproduto da nossa mente, da nossa inteligência, da nossa emoção. O seu corpo não é subproduto dos seus pais. Os seus pais ofereceram, não é, a matéria, os elementos materiais, para que o corpo, ou melhor, para que o espírito entrasse ali em cena, pegasse aqueles gametinhos, né, o esperma, o óvulo, etc. E falou: opa, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou viajar. Só que isso acontece num plano da natureza do espírito. Isso é inconsciente. Por quê? A nossa realidade é uma realidade espiritual que é mantida pelo nosso campo eletromagnético. Porque o nosso pensamento, observem bem como que o Emmanuel ensina sobre isso. O nosso pensamento é energia eletromagnética. Então o nosso pensamento, ele é mensurável, ele é tangível, ele vai se transformando ao longo do tempo numa matéria utilizada pelos homens. Eu assisti um programa de televisão esse final de semana, eu já nem lembro qual, assisti meio como que por acaso. Aí tem um amigo meu que fala assim: mentira. Que se perguntar se alguém assistiu o Silvio Santos, a pessoa vai falar: não, por acaso eu assisti. O Divida assiste todo domingo. Mas mas foi por acaso mesmo. Aí tinha uma disputa. Ah, lembrei, foi no sábado, um programa que tem de tarde lá na Globo. E tinha Luciano Huck, isso mesmo. Tinha uma disputa entre lá os participantes, que eles... não falei, nossa, não tem nada a ver com o Luciano Huck, foi em outro canal. Agora ficou claro. Foi no SBT. Eles colocaram um equipamento como se fosse até um fone na cabeça dos participantes, e esse equipamento registrava as ondas eletromagnéticas produzidas pela mente, pelo cérebro. Oi? É tipo um capacete. E aí, estas ondas, elas eram transmitidas por carrinhos de autorama. E de acordo com a vontade do indivíduo, a vontade do indivíduo, ele fazia o carrinho mover. Ele fazia o carrinho mover, acelerar e etc. E foi muito interessante porque as pessoas que participaram do evento lá, elas, em tese, não sabiam nem como que funcionava. Não sei se foi verdade. Mas assim, eles ficavam assim: como é que eu faço? Não, é só ter fé. Aí eles começaram a levar na brincadeira: tenha fé, o carrinho vai andar. Aí, de repente, o indivíduo falou assim, e o carrinho começou a andar mesmo. Ele falou assim: está funcionando. Aí você observava que eles foram empolgando com a atitude cerebral. Então, observem bem, a gente vai caminhando, a ciência vai caminhando para que a gente possa chegar num determinado momento da nossa evolução que o espírito vai trabalhar com a mente em muitas coisas. A gente vai deixar de trabalhar com a matéria mais bruta e trabalhar com a matéria mais essencial. Fiz-me claro? É assim nos mundos superiores, nos planetas, enfim, nas instâncias mais elevadas. Quando a gente estuda a revista espírita, por exemplo, os espíritos apresentam a sociedade de outros orbes e a gente fica admirado, aonde eles colocam exatamente essa condição. Primeiro que nos mundos superiores a gente vai ter uma longevidade muito maior. O período da infância é muito menor. Olha que interessante. O período da velhice, muito menor. Então, ganha em abrangência, em desenvoltura e na questão temporal. Então, são reencarnações, por exemplo, com faixas de 200, 300, 400 anos. E com um nível de produtividade do espírito muito mais intensa, muito mais eficiente do que a gente tem aqui.
Pegaram lá? Então, por quê? A própria desenvoltura a gente para de exigir tanto do corpo e vamos trabalhar num campo mais sutil, mais com a mente. Pegaram aí? O assunto é muito interessante. Então, com isso, a partir do momento que a gente vai ganhando qualidade na desenvoltura espiritual, nós vamos ganhando automaticamente mais saúde. A nossa alimentação ela vai caminhar para uma outra dinâmica que possa favorecer mais eficiência, etc, etc, etc. Então a gente vai vendo esses progressos no campo social, de relação, de uma forma muito devagar, muito gradativa, mas a gente está vendo muita evolução. Agora, imaginem, daqui a pouco tempo, isso aí não vai demorar muito. Aliás, já tem muitos equipamentos que funcionam assim. O controle, a televisão, você dá comandos de voz, comandos mentais em alguns determinados segmentos, enfim. Então, quando a gente entra nessas reflexões, a gente quer remontar a nossa realidade espiritual. O pensamento, para a gente voltar, o pensamento é energia eletromagnética. O que sustenta, portanto, as nossas estruturas, os nossos corpos, é a nossa capacidade de produzir pensamentos. Então, vamos lá. Até a qualidade dos nossos corpos tem a ver com o pensamento. Se o pensamento é positivo, você vai ter reprodução positiva nas suas desenvolturas, na sua estrutura fisiopsico espiritual. Se a gente fica enfermo, se as nossas produções mentais se desviam, se desequilibram, a resposta nos nossos corpos também são sintomáticas. Pegaram aí? Então, espiritualmente, a nossa desenvoltura com os corpos, que é mantida pela nossa mente, ela vai automaticamente se expressando também até no nosso campo magnético de ação. Ou seja, nós temos uma faixa em torno da nossa mente, que é onde nós operamos. É onde as pessoas frequentam. Essa faixa ela é mantida pelos teus pensamentos. Captaram o que eu quis dizer? Então, a gente pode até citar isso, a NASA, na década de 70, foram estudar a aura do Chico Xavier. A aura do Chico Xavier. E conseguiram mensurar a extensão dessa aura. Parece que era alguma coisa em torno de 16 metros em torno dele. 16 metros. Aproximavam, eu não sei qual é o equipamento, né? Tem até um amigo que me falou essa semana que a gente precisava de pesquisar que equipamento que eles usaram. Foi muito interessante a indagação dele. Porque esse equipamento, obviamente, mais sofisticado, mais sensível, identificava o campo magnético do Chico Xavier, no sentido dos fenômenos que eram produzidos pela mediunidade dele. Agora, nós podemos subentender que longe não tem uma autoridade nem de entrar muito no mérito disso, mas o campo magnético dele não era sustentado apenas pela mente dele, mas era sustentado pelo que ele representava. Então imagine os espíritos que estavam em torno do Chico, dando dinâmica para esse campo magnético dele. O fanático vai dizer assim, não, mas era só o Chico, porque ele era um santo. Tudo bem, fique com a sua crença. Ela pode até ser razoável e pode até ser possível. Eu não estou discutindo isso. Mas eu estou discutindo o seguinte, que o nosso campo magnético ele é sustentado por nós. Ponto. Mas quando você entra, por exemplo, numa dinâmica de trabalho, de mais responsabilidade, esse campo magnético é sustentado por aquelas mentes que te auxiliam nesta missão. E no caso do Chico, ele era um embaixador do mundo espiritual. Então ali estava Emmanuel, né? Outros espíritos que não precisa de nominar. Então, todas as mentes que entravam em sintonia com aquele campo magnético eram beneficiadas. E, obviamente, que se tendo equipamentos que, na época, inclusive, conseguiram mensurar essa alteração energética dentro desse espaço de tempo,
que nós estamos definindo aqui como 16 metros em torno. Imaginem que os próprios espíritos favoreceram para que esses equipamentos registrassem. Isso é um ponto científico, histórico, espiritual. Por que eu dei essa volta toda? Para a gente retornar para o nosso assunto dizendo o seguinte, que o teu espírito tem os seus campos de atuação, os seus corpos como veículos de manifestação, certo? Com o objetivo de que, através desses elementos, a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo uma experiência extraordinária. Aí eu vou, antes de passar para o chat, dizer o seguinte. Muitas vezes aqui na Terra, os religiosos nos incentivam a viver experiências místicas, experiências transcendentais. Porque nós estamos na Terra, nós precisamos saborear isso. E, na realidade, nós precisamos de pensar com Jesus que nós não estamos na Terra, nós não somos seres humanos que precisamos viver experiências místicas, experiências espirituais. É o contrário. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana. Pegaram lá? E o problema é que, vivendo a experiência humana, nós estamos nos agarrando nela e desconectando com a nossa realidade espiritual. Por isso é que nós sofremos. Está aí a razão de todos os sofrimentos na Terra. Desconexão com a nossa essência divina. Boa noite, Sonia, pode falar. A Cleusa passou para nós uma pergunta do Face. O Paulo Ottoni, ele pergunta a inteligência e a moralidade do espírito. Desculpa, estava na metade. A inteligência e a moralidade de um espírito é adquirido nas encarnações no mundo físico, somente assim? Sem dúvida. Afirma André Luiz, foi muito a propósito. Observem bem. No livro Evolução em Dois Mundos, eu tinha até reservado isso aqui, que eu ia trabalhar em outro contexto, mas chegou agora. André Luiz diz o seguinte, que o plano físico, Evolução em Dois Mundos, no tópico inteligência artesanal, para responder o amigo. O plano físico é o berço da evolução, que o plano extrafísico aprimora. O primeiro, o plano físico, insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. A desencarnação subtrai-lhes lentamente as parcelas inúteis do progresso do espírito e divide os remanescentes, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Pegaram lá? Estou com falha no microfone, Marcos. Então, o texto define para nós com clareza. O plano físico é berço. Então, o berço representa a oportunidade de iniciarmos uma trajetória de aprendizado. E o plano extrafísico é que vai definir para nós o aprimoramento. Trocando em miúdos, nós reencarnamos para desenvolver a nossa inteligência. Como que desenvolveremos a nossa inteligência? Trabalhando, operando, desenvolvendo habilidades. Pode aumentar um pouco. Habilidades. Alguém diz assim, faz um bolo para mim.
Você já fez bolo? Não, nunca fiz bolo. É fácil. Quem fala que é fácil é porque sabe fazer bolo. Só você seguir essa receita aqui. O indivíduo não sabe nem quebrar ovo direito. Está lá escrito: usar 3 ovos, bater não sei quanto tempo. Ele não sabe quebrar ovo. Qual que é a função da reencarnação? Dizer para ele: primeiro, tem ovo. Sabe o que é ovo? Sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ó, tem os elementos aqui. Basta colocar na mão do indivíduo? Não. Ele precisa de estabelecer uma dinâmica que ele possa entender a função de cada elemento. Para depois ele fazer a junção dos elementos. Trabalhar a química do processo. A vida é uma química constante. Ação, reação, repercussão. O tempo todo. Em todos os níveis. Tem pessoas que naturalmente, mulher, o instinto materno da reprodução, qualquer mulher pode reproduzir. Não pode? Pode. Algumas podem ficar impedidas por um tempo, mas é do instinto. É da estrutura psíquica da mulher esta prerrogativa, ok? Eu não estou entrando no mérito daquelas que momentaneamente estão impedidas. Geralmente porque precisam de valorizar. E geralmente se valoriza na escassez. Porque antes barateou na abundância. Precisa de falar muito. Precisa. Nós somos reencarnacionistas. Então, as dificuldades de hoje refletem o desvio do ontem. Está claro aí? Mas a mulher reproduz. Agora, depois que ela reproduz, o comportamento dela para cuidar do fruto não é instintivo. Ele tem a ver com a capacidade, com a bagagem, com o interesse, com as aquisições que a mulher traz de outras encarnações. Então nós temos mães e temos parideiras. Parideiras, usando uma verbete do passado, não é? Aquelas que só chupam a bala, não é? E depois tem que devolver para o mundo a bala que chupou. Deu? Não se responsabilizam. Agora, a grande maioria se responsabiliza, porque o instinto materno divino, ele de alguma forma ele balança. Agora, como a mãe vai lidar com o filho? Vou repetir. Isto definirá o que ela traz e o que ela se propõe a fazer. Então, existem muitas mães no mundo que estão assim, inebriadas porque o filho nasceu, mas estão em pânico porque não sabem como fazer. Não é verdade? E, aliás, isso é próprio da mãe, né? Porque está diante do desconhecido, que é o depois de alguns minutos. O futuro causa insegurança. Mas eu estou dizendo o seguinte, que tem mães que vão ser mães de 6, 7, 8 filhos, mas no 8º ainda não sabe segurar a mamadeira ou limpar a fralda. Certo? Enquanto outras cuidam de trigêmeos assim, escutando samba. Tranquila, serena e feliz. É o processo que a vida nos oferece para que nós desenvolvamos a nossa inteligência. A pergunta do companheiro é extraordinária. O André Luiz está dizendo que a Terra é o berço. É aqui que nós vamos iniciar todos os projetos de evolução. Agora eu vou transcender, eu não vou falar de uma encarnação. Tudo que está zerado, todos aqueles departamentos que a gente não tem experiência alguma, o processo vai ser disparado aqui na encarnação. Não é quando estamos no mundo espiritual. Por isso é que o André Luiz está dizendo, aqui é o berço da evolução.
mas que o plano extrafísico é que aprimora. Por que o plano extrafísico que aprimora? Eu vou tentar simplificar dizendo. Uma reunião espírita é uma reunião que vai falar do mundo extrafísico, não vai? Uma reunião espírita, no mínimo, tem espírito no processo, não tem? No caso aberto eu não vejo, não. Mas então eu estou afirmando que tem. Aqui tem muitos espíritos. E só da gente estar mexendo com eles, só estar falando deles, de uma certa forma a gente está ampliando um pouco a nossa percepção. Não tenha dúvida. Eu não vou entrar no mérito porque eu não quero assustá-lo. Mas é verdade. Só de você tocar no assunto, você pode saber que já tem coisa. A reunião espírita vai falar do mundo extrafísico. Nós vamos falar da relação dos espíritos conosco. Então, pressupõe que se estamos falando da relação dos espíritos conosco, pressupõe que quando a gente sair daqui, eu vou chegar lá na vida prática e eu vou, de alguma sorte, lembrar que eu estou estudando aqui que os espíritos se relacionam comigo. Então, na hora que eu tiver que soltar uma panelada na cabeça do marido, eu vou lembrar que pode ter espírito aqui junto, me incentivando a dar uma panelada na cabeça do pobre coitado. Pobre coitado, né? Não. Aquilo é safado. Pô, mas então peraí. O que o plano extrafísico pode te ajudar ou não? Não, isso aí é assunto só lá para o centro. Então o plano extrafísico não vai estar te ajudando. Porque você só está interessado em discutir o assunto do berço da evolução. Certo? Errado. Você que pensa. Porque se você não quiser entrar em relação com o entendimento do mundo extrafísico, pode ter certeza que o mundo extrafísico não vai deixar de existir. Eu gosto desse exemplo. Você acredita que o Sol existe, Rodrigo? Com certeza, com convicção, o Sol existe? Ele está lá, não é, Rodrigo? Rodrigo, mas se você afirmasse aqui para nós que você não acredita que o Sol exista, o Sol ia continuar mantendo a sua vida, como agora. Mas está de noite, Carlos Alberto. Você está sustentado pelo aquecimento que o Sol oportuniza e que mantém a sua temperatura. A vida. Deu? O mundo extrafísico, se você acreditar ou não acreditar, ele é fato, ele é real. Mas independente disso, quando você desencarna, não vou apressar, porque tem gente que está com medo. Não vou acelerar a desencarnação de vocês. Daqui a pouco, são 20 horas e 8 minutos. Dia 27/4/2017. Anota aí, hein? Daqui a pouco, lá pelas 11, 23 horas, uma boa parte aqui vai estar indo para os braços de Morfeu. Vamos dormir. Esse momento dos braços de Morfeu é um instante extraordinário que você vai começar a lidar com o mundo extrafísico. Isso acontece toda noite. Você, acreditando ou não, vai para o lado de lá. Vai, mas vai mesmo. Embora tenha uns que vão pouco, ou não vão muito, porque geralmente é 7 pratos de feijoada na hora de dormir. Aí no máximo alguns milímetros, porque a feijoada, o processo digestivo vai dar um trabalho. Aí ele segura o indivíduo. Vocês estão achando engraçado? Aí o indivíduo come 7 pratos de feijoada a vida toda. Até que o médico desengana ele. Ele vai comendo 7 pratos de feijoada. O que vai acontecer com esse indivíduo quando chegar no momento dele partir para outra? Ô, Rodrigo, eu poderia dizer o seguinte: tem uns casos que o indivíduo já fica logo no chiqueiro. Ele nem vai, ele fica. A densidade vibratória, entendam bem, é interessante falar desse assunto porque a gente abre para outras questões. Porque o comportamento nosso na vida, ele é um convite o tempo todo para a gente refletir sobre essa nossa condição espiritual. Eu vou bater muito nessa tecla aqui. Nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência humana, na carne.
O tempo todo a gente acha que nós estamos aqui e precisamos de vez em quando de uma experiência mística. Aí a gente vem para a reunião e no dia da reunião eu fico todo santinho. Não como feijoada. Diz que se eu ficar bem no centro pode receber, né? Aí eu tô, né? Deixa a feijoada para amanhã, né? É igual a gente fazia antes, né? Ficava a semana toda cometendo os pecadinhos, aí domingo ia lá, pedia a benção pro padre, comungava, etc, etc, zerava os pecados, aí começava a segunda-feira todo de novo. Infantilidade. Por quê? Vamos repetir. O nosso comportamento, ele é sustentado pela nossa mente, pela nossa vontade, ok? A nossa vontade que determina. A vontade é um impacto determinante da atitude, da palavra e da ação. Esse é o esquema que Emmanuel nos ensina. Então, essa elaboração mental, ela vai definindo as nossas atitudes, atitude, palavra e ação. A atitude não necessariamente é atitude física. Eu posso me referir à atitude emocional. Eu posso me referir à atitude sentimental. À atitude espiritual. Porque essa atitude vai gerando energia. O meu pensamento, que é subproduto da minha mente, ok? O pensamento é minha carteira de identidade. Cada pensamento ele está construindo a minha, vamos dizer assim, o meu documento. Porque ele é energia. Ou eu acho que o pensamento ele só brota e vai para lá e ponto. Não. Não é assim. O pensamento você está projetando. E à medida que você vai projetando e vai sustentando, ele vai criando em torno de nós um campo. Um campo. E esse campo é um campo, se o pensamento, sendo o pensamento energia eletromagnética, o nosso campo espiritual é um campo eletromagnético, porque ele é sustentado pelo meu pensamento. Ponto. O que vai definindo a chamada, André Luiz trata esse termo, a nossa psicosfera. Se existe a atmosfera em torno do planeta, nós temos a psi, que vem da psique. Portanto, o nosso campo psicomagnético. Vou chamar assim, porque o psiquismo gera e o magnetismo estabelece. Carlos Alberto, que coisa complicada. Não é. É simples de registrar. Então lembra que eu falei do indivíduo que comeu feijoada a vida inteira? E que ele vai ter problemas depois? Porque na realidade não é o que ele joga para dentro. Embora o que ele joga para dentro tenha suas repercussões. Eu não vou discutir isso agora. Mas é exatamente o que promove, o que vai definir a necessidade dos 7 pratos de feijoada. O desequilíbrio dele está na mente. Porque ele não precisa de 7 pratos de feijoada. Ah, Carlos Alberto, se fosse um espírito elevado, ia comer só matinho. Adolf Hitler era vegetariano. Chico Xavier adorava carne. Ponto. Não estou falando que é certo, que é errado, porque isso vai de cada um. Tem pessoas que vivem muito bem com carne e outras que vivem muito bem sem carne. Quanto mais evoluído é o espírito, mais vai sutilizando, vai qualificando a sua alimentação. A alimentação que vai definir a nossa chamada biossíntese, né? Alimentação orgânica. Mas nós podemos também falar que a sua alimentação física, ela tem a ver com a sua alimentação espiritual, a chamada mentossíntese. Você alimenta de pensamentos, você alimenta de vibrações, você se interage com o universo através de forças que nós, seres humanos, a nossa ciência ainda não cataloga, ela não mensura, ela não tem instrumentos, ela não tem energia para mensurar ainda o pensamento. Ela tem energia para mensurar
algumas questões atômicas. Mas aonde que acaba a energia para ela mensurar, ela não pode avançar mais. Eu estou falando no campo físico. Imagine no campo espiritual. Se o ser humano nem ainda constata a realidade dos espíritos, a realidade da imortalidade da alma. Então como é que ele vai conversar sobre isso? Ele tem que conversar sobre partículas subatômicas, por enquanto. E quando se usa ciência para entrar para provar espírito, põe o pé no chão, porque a grande maioria está cometendo erros seríssimos. É forçação de porta. Inclusive na quântica. É um tal de falar que ciência quântica tem a ver com doutrina espírita, que a gente vê cada aberração, que é um negócio absurdo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ciência, outra coisa é a meta-ciência, se eu posso assim dizer. Ciência e a meta-ciência. Uma coisa é falarmos do que é óbvio, físico, prático, mensurável, e outra coisa é falar do espírito. Porque quando a gente vai falar do espírito, tem que se abrir para os planos da intuição. E o que abre, o que sustenta uma boa intuição, ou uma intuição legítima, porque não tem boa ou má intuição. Intuição é o encontro do indivíduo com a verdade. O que sustenta a revelação do indivíduo para fatores, valores que ele ainda não absorveu, é a boa conduta. É a preservação de uma vida mais qualificada, de uma conduta mais bem elaborada. A definir que o seu campo magnético é que pode te favorecer para você ir para a região espiritual superior ou para você continuar enjaulado nas regiões espirituais inferiores. Não sei se agora, eu acho que agora ficou meio difícil, não ficou? Deu para acompanhar? Fala, Sony. Não? Nenhuma participação? Não, eles estão só debatendo aqui sobre o que você falou da feijoada, né? Sobre comer carne ou não comer, sobre... Já tem gente até comprando um rabinho de porco amanhã. É como ela atua no nosso corpo, né, espiritual, e como que a gente deve fazer, né, para ter uma alimentação mais saudável e não ter que depender da feijoada. Gente, é muito simples. É muito simples a gente ver repercussão. Sempre desliga, tá? É muito simples. Se a gente quiser ver um efeito da nossa dinâmica psíquica, basta observar a nossa conduta, como que ela reflete. Então é óbvio que o indivíduo que vai se alimentar de uma forma desregrada, passou da cota, o que vai acontecer com ele depois? Ele vai ter uma necessidade de concentrar sua energia para definir a absorção e definir, inclusive, a cota de excremento. O que vai ter que... Não é? O organismo vai ter que selecionar porque não presta. Isso tudo afeta a dinâmica psíquica. É natural. É natural. A mente vai ter uma... Os seus pensamentos vão tomar uma outra dinâmica. Você vai ficar mais cansado. Certo? Agora, observe bem quando a gente passa por aqueles períodos, no mundo atual, geralmente imposto pelo médico, que se não fizer a dieta, vai mais rápido para o chiqueiro do plano espiritual. Então, uns negócios assim. Porque se não fizer a dieta, existe uma densidade. Quer ver que o povo não volta semana que vem? Olha, não adianta ficar saradinho, saradinha, não é? Fininha no corpo físico, se o corpo espiritual é um hipopótamo. Né? Uma densidade magnética que eu divido. A definir o seguinte: quanto mais se sutiliza o pensamento, a maneira de sentir, de interagir, naturalmente você estará como que promovendo uma limpeza, se eu posso assim definir. Você vai estar trabalhando com uma faixa de energia que vai te trazer mais bem-estar. Quando a gente fica irado, quando a gente se desequilibra, o organismo sente. Né? Tem algumas mazelas, algumas dor de cabeça aí que estão refletindo uns desequilíbrios nossos de alguns meses para trás. Não é assim? Agora, quando você
começa a se preparar melhor para dormir, a sua maneira de interagir com as pessoas entra num campo de mais fraternidade. Você, ao invés de ficar soltando, trocando os pés pelas mãos, você passa a ter mais prudência. Isso tudo vai te trazer bem-estar, organicamente falando e psicologicamente. Imagine espiritualmente. O efeito é o mesmo. Sabe por quê? Porque nesse campo magnético, seja ele denso, pela nossa materialidade, pela nossa ansiedade, pelo nosso apego à matéria, ele atrai, porque é magnetismo, tá, gente? É energia. Existe uma repercussão chamada, uma lei na física que fala sobre atração e repulsão. O seu campo magnético, ele atrai. Atrai o quê? Campos magnéticos, pensamentos, né? Que vem o pensamento, o campo magnético do que pensou vem junto. Que vai estabelecer sintonia com esse campo magnético. É muito simples, basta prestar atenção. Começa a alimentar pensamentos, por exemplo, de guerra. Só vai chegar notícia para você sobre guerra. As pessoas que vão se aproximar de você só vão falar de guerra. Por quê? Você está fomentando isso. Se você fomenta e vê isso na prática, no plano físico, com os encarnados, e os desencarnados? O indivíduo está atraindo desencarnados, mentes, porque eles estão vivos do lado de lá. Não pense que porque morreu, acabou, não. A vida prossegue. É esse o nosso assunto aqui na doutrina espírita. E a vida prosseguindo, para onde vão esses espíritos? Quando eles desencarnam? Porque o André Luiz está falando que a desencarnação oferece o quê? Aprimoramento para o espírito. Porque muitas vezes aqui a gente fica num casulo, achando que é tudo desse jeito. Aí tem que desencarnar para verificar que existe o outro lado da moeda. Esse é um dos fenômenos que a desencarnação nos favorece. Tem indivíduos que desencarnam, ele foi tão apegado, fechou tanto o circuito dele numa vida mais ou menos, sem nenhuma perspectiva de mudança, que quando ele desencarna, obviamente que para onde que ele vai? Ele vai se manter naquele ambiente que ele fomentou durante a vida toda. Só que um dos primeiros impactos dele é o seguinte: ele fica lá na casa dele, mas a mulher dele não escuta ele mais. O filho não registra mais a presença dele. Isso é uma das sensações mais desagradáveis que o desencarnado sente. Porque ele fecha o circuito, ele se apega, e o primeiro impacto é ele observar que ele apegou e ele vai ter que desapegar. E isso, quando acontece, e geralmente acontece de fora para dentro, é doloroso. É complexo. Eu posso ir para a prática? O indivíduo desencarnou, como a gente falava no interior lá de Minas, né? O corpo dele nem esfriou e ela já está com o namorado. Meu Deus. Entenderam? Ele era ciumento, ele era apegado. Aí ele vai se deparar com aquela que ele tinha como objeto dele, porque geralmente as nossas relações a gente toma posse. Aí ela já está de namorico com outro. Vamos refletir, gente. Agora é para não voltar que semana que vem. Imagine ela de mão dada com outro. Não, estou falando dela mesmo. É ela que você pensou. Ele está com você há 30 anos. Imagine ele com uma outra. Eu estou falando do casal, que aí aperta o parafuso direitinho. Não é? Porque aqui na Terra a gente já vê isso na prática, né? Quando a mãe vê o filho casando, Jesus, com aquela sirigaita. Quer dizer, a mãe entregando o filho, o pai entregando a filha. Não é? Só para vocês darem um belo sorriso. Porque quando fala da desencarnação é ponto final. Não tem como você voltar
para começar uma nova história. Porque você desencarnou. E esse impacto, qual que é a função dele? De te dizer que as coisas não são assim. E que é um equívoco nosso, e que tem a ver com a nossa ignorância, essa história de achar que as coisas são eternas. Nada é eterno, a não ser a sua realidade espiritual. Não existe morte, mas tudo na vida está em processo de mudança. Nós estamos aqui muito felizes. Eu falo isso muito com os nossos amigos aqui. Nós estamos aqui juntos, na FEAC, trabalhando. Aproveita, não é isso, Sony? Não falo isso? Vamos aproveitar que a gente está junto. Pô, nós estamos aqui ombro a ombro, olha que legal. Não é à toa, a gente não está aqui encontrando, nós estamos reencontrando. Todos nós aqui, vocês não tenham dúvida, nós estamos nos revendo. Por isso é que tem uns que nem ficam. Nossa, aquele homem. Volto lá mais não. Não sabe nada da vida de quem está aqui, mas só de cruzar o olhar já é o suficiente para não voltar aqui nunca mais. Ou então, tô de olho, não sei, indo lá, aquele povo, hein? O ciúme. Os indivíduos veem na gente não o que nós estamos tentando nos tornar. Mas muitas vezes os olhares registram o nosso passado, porque nós estamos nos reencontrando. Então é tipo assim, eu estou de olho em você, mas você não me engana. Eu escutei isso outro dia, conversando com uma pessoa. Eu sabia que fulano ia aprontar. Aí eu pensei comigo, por que será que essa pessoa sabia que o fulano ia aprontar? É porque a gente se apoia exatamente nas experiências do ontem. Nós temos um nível de tolerância muito pequeno. A nossa tendência não é apostar que o indivíduo pode modificar. Ele pode, a partir de agora, retomar e ter atitudes diferentes. Não, nós cheiramos o passado e nos apoiamos nele. Então, o que fica para nós? Que nós precisamos de realmente retomar essa nossa realidade espiritual, porque esse é o grande dom da vida. O dom da vida, a eternidade. Mas observar para esta experiência que estamos tendo aqui na Terra como algo muito especial e que tem um prazo de validade. Tudo na Terra tem prazo de validade. O funcionário, o vizinho, o amigo. Porque hoje ele é seu amigo, porque vocês conversam na mesma cartilha. Amanhã mudou de ponto de vista, já não é mais amigo. Ele já não é mais o mesmo. Ele mudou tanto. É porque ele parou de conversar do jeito que você gostava que ele conversasse. O seu marido. A sua família, a sua esposa, os seus filhos. Gente, o assunto vai apertando, né? Vai constrangendo o coração da gente, mas nós estamos aqui como pessoas adultas que precisamos realmente de reconsiderar essas questões. Eu bato muito com os meus filhos. Vem cá, cara, senta aqui comigo. Aproveita seu pai. Eu quero aproveitar você como meu filho, porque daqui a pouco nós dois não estaremos juntos mais. Você vai sair para a vida. Você vai ter que se projetar no mundo. Então esse momento aqui, tem que ser um momento muito especial. Para que quando você voltar os olhos para o passado, você vai falar assim, valeu, foi bom demais. Como diz aqui em Minas, né? Foi bom demais da conta. Porque eu curti. Falei, olha, essa é a linguagem minha, lá da década de 70. Eu curti o meu pai. Valeu, minha mãe. Valeu, meus irmãos, meus primos, etc. Agora, eu estou em outra. Eu não estou mais com eles. Quantas pessoas que passaram pela minha vida que eu nem me recordo mais. Não é fato? Porque hoje o meu circuito é mais restrito. Eu convivo mais ali, etc. Antes eu tinha energia, desenvoltura, possibilidade, recurso para viajar para o mundo, descobrir os caminhos.
as pessoas, viver com elas. Hoje não dá mais. Porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho saúde, porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho uma saudade quando eu podia assistir novela. Selva de Pedra, Francisco Coco, Regina Duarte. Hein? Você lembra disso? Irmãos Coragem. Ai, meus tempos. Eu gostava de uma novela. Hoje, graças a Deus, eu não tenho tempo. Porque a doutrina espírita se transforma como uma grande oportunidade que a gente vai tendo de valorizar uma série de coisas que a gente não valorizava ontem. E uma das coisas mais importantes da nossa vida, ele é desconsiderado. Ele se chama tempo. Que Francisco de Assis tratava-o como irmão. O irmão tempo. Esse irmão tempo, ele é uma dádiva divina. O irmão tempo é que define para nós exatamente essa oportunidade de desenvolvermos os nossos dons. E como o companheiro elencou ali, a inteligência. A inteligência. E hoje, os tratados filosóficos, científicos, da psique, já nos ajudam a refletir sobre a importância da inteligência, que é favorecida pelo tempo e pelo espaço que Deus nos concede. Então você tem, desenvolvendo em franco processo de aprimoramento, a sua inteligência emocional. Não assustem, mas eu vou dizer. A inteligência sexual é caboclo. O assunto é dos bons. O que é inteligência sexual? O que é inteligência emocional? O que vem a ser inteligência sentimental? Inteligência racional. Racional. Mas parece que são duas coisas iguais? Não. Bem diferente. A racionalidade, ela pode ser pragmática, mas ela pode ser eficiente, ela pode ser dinâmica. Deu? Você já parou para refletir sobre inteligência relacional? É um tipo de inteligência. A inteligência dos relacionamentos. A inteligência da socialização é lei divina. Está no Livro dos Espíritos. Lei de sociedade. A inteligência, para resumir, e chegar onde que a gente precisa. A inteligência espiritual. Não basta. Não se satisfaça para agora nós que somos espíritas afirmar, somos espíritas, já estamos garantidos. Olha, tem espírita para todo gosto. Tem espiritismo para todo mundo. Qual é o nível de inteligência nossa no estudo da doutrina e na nossa dedicação de aplicar esse conteúdo que a gente está desenvolvendo? É inteligência. Então não existe duas pessoas iguais. Aí eu vejo os médiuns da casa. Existe inteligência mediúnica, Tatiana. Inteligência mais desenvolvida, menos desenvolvida. Existe inteligência na psicografia, inteligência no passe, nos efeitos magnéticos, que é uma ciência que Allan Kardec valoriza tanto. Tem inteligência. Existe inteligência do jardineiro, cuidando das plantas. Tem jardineiro para todo jeito, para todo tipo de jardim. Resumindo, gente, por que nós estamos na Terra, reencarnados? Para desenvolver todas as nossas inteligências. Aí eu vou perguntar para vocês, hein, Renata? Se a gente escolher só um desses assuntos, vamos falar da inteligência relacional. Ih, mas você pegou a pior. Tudo bem, então é mais simples. A inteligência
na informática, nos efeitos da informática. Uma vida só é suficiente para você aprender tudo? Não, mas você está falando da capacidade de raciocinar? Não. A inteligência tem a ver com sabedoria. A inteligência tem a ver com nobreza. Com rapidez? Sim. Mas a rapidez qualificada. Porque não adianta ser rápido e não ter qualidade no que faz. Inteligência filial. Nossa, mas o povo agora empolgou. Vou neles, vou com vocês. Inteligência filial? Que inteligência que é essa? É a nossa inteligência no relacionamento com os nossos pais. Hein? Aí então tem inteligência maternal, paternal, inteligência entre irmãos. Você tem que desenvolver esse processo. Você tem lá, a Dora tem 28 irmãos. Mas triplica, Dora. O povo lá é ótimo, então tem que multiplicar. Mas em compensação, que tem de sobrinho e neto, meu Deus. 40, olha lá, não precisava dela empolgar, mas já ela contou. Então você se imagina, na casa dela tem 40. São 40 oportunidades para se desenvolver a inteligência relacional, como irmão, primo, sobrinho, neto, avô, tio, primo, vizinho, com papagaio, com cachorro. Uma vida só é o suficiente? Paulo de Tarso diz assim para nós, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito da verdade. Pela compreensão da verdade. O Paulo está dizendo, como que nós vamos falar que Jesus é o Senhor? O texto religioso vai dizer que tem que ser inspirado pelo Espírito. E o texto aqui está falando Espírito Santo, mas está errado. Lá no grego é Espírito Verdade. Ele está falando assim, para reconhecermos que Jesus é o Senhor, não basta uma crença cega. Crença cega você só vai repetir. Você só vai pronunciar, você só vai reverenciar. O convite aqui é para que a gente possa refletir sobre a capacidade do Espírito, a oportunidade do Espírito de desenvolver os seus dons, que são infinitos, se a gente... Não, é impossível elencar os nossos dons, que são tantos. A cada momento você vai descobrir mais tantos. Mas, acima de tudo, a importância de se adquirir lucidez, compreensão. Porque se não tiver compreensão, que tipo de fé que será a nossa? Por que a fé, para que a fé vai promover esperança e caridade? Se eu não consigo entender a essência, a verdade que está por trás disso. Para que você vai fazer caridade? Quer ir para a prática? Para que você vai fazer campanha do quilo? Levantar de manhã para pedir a alguém alguma coisa? Com qual o objetivo que você vai vir aqui? Dedicar sua vida a uma doutrina como a gente tem procurado fazer? Porque alguém disse que é bom? Porque mamãe falou que se não for assim eu não vou entrar no céu? Nós estamos no século 21. Nós estamos discutindo a projeção do Espírito para outras esferas. E para mim está mais que claro que se não fizer o bem, eu vou continuar envolvido com uma dinâmica de vida que não me satisfaz. Que não satisfaz mais a humanidade. Reflita. Reflitamos nós outros. O que está chegando para nós na televisão?
Agora a novidade é os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Aí, agora tem a China. Aí tem a Rússia. Em essência, tem muita gente preocupada com uma guerra mundial. E afirma os entendidos que se iniciar uma guerra mundial, é uma guerra de pouco tempo. Ela não é duradoura. Porque as armas que os homens já detêm, existe mais de 13 mil pontos no planeta em que se pode explodir uma bomba nuclear. 13 mil pontos. Sabe o que significa isso? Acabou o planeta. Uma bombinha pequenininha, atômica, que soltar aqui na Praça 7, ela vai fazer um estrago para lá de 7 Lagoas. Queimadura de 3º grau, morte instantânea. Imagine, 13 mil bombinhas dessas espalhadas pelo mundo afora. Isso tudo na mão de alguns poucos malucos, que na realidade são espíritos extremamente complicados, que recebem uma oportunidade do alto para se redimirem. Mas, muitas vezes, pautam as atitudes apenas nos interesses imediatistas. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a lógica de um indivíduo que autoriza uma matança, morte coletivas, em massa, devastadoras? O que vai ficar depois? Ah, não, ele se protege numa câmara, em algum lugar, protegido, anti-efeitos radioativos. Imagine, que coisa mais... não tem parâmetro para a gente continuar a conversa. Agora, por que tudo isso? Por que o Senhor da vida dá oportunidade para que essas coisas aconteçam? Bom, de duas uma. Ou porque ele deixou que as coisas acontecessem para acabar com tudo mesmo, para ver se zera tudo, para iniciar tudo do berço, todo mundo limpinho, bonitinho, mundo primitivo, que seria uma análise extremamente primitiva de nossa parte. Mas nós podemos considerar e entender que essas coisas todas estão acontecendo para que os homens reflitamos sobre os dons espirituais e o nosso papel aqui na Terra. Nós estamos estagiando aqui. Essa morada não é a nossa morada definitiva. Não é a nossa morada definitiva. Agora, para se falar do mundo espiritual, existem algumas coisas que contrapõem o mundo espiritual, que é a ganância, que é o materialismo. Então, vamos refletir numa posição, num ponto interessante para a gente. Se os homens, a ganância, é que impede o nosso, vamos dizer assim, o nosso despertamento para uma consciência cósmica, estes procedimentos que impedem, com o passar do tempo eles vão ceder. Eles vão perder a força. Agora, eles serão dizimados a toque de caixa, num apertar de botão? Não. É um processo que já foi deflagrado e que está acontecendo naturalmente, passo a passo. Não é o que acontece no nosso contexto do Brasil? Vamos falar da nossa terra? Rapidamente, né, Dora? Prometi. Por que nosso espaço não é para falar disso? Mas vocês têm dúvida que o Brasil nunca mais será o mesmo? Diante de tantas coisas que estão acontecendo? E todos os movimentos que tentarem impedir o progresso, não se preocupem que eles vão ser engolidos. Não tem mais força. Porque se despertou no nosso país o verdadeiro poder das nações futuras. De um novo Estado, de uma nova ordem, aonde quem vai reger é o povo, e não mais aqueles que se dizem os donos. Eles vão ser engolidos. Agora, isso vai demorar muito tempo, porque o povo não sabe pensar. Quantos que serão reeleitos por esse povo que hoje os atacam?
Tem muita gente que vai ser reeleita, mas muitos outros vão ser retirados do contexto. É da lei, é da ordem. A duras penas, a duras penas. Agora nós estamos nesse contexto para aprimorar a nossa inteligência, inclusive para aprender a votar. Inclusive para entender que muitas coisas que acontecem aí fora é manipulação. O que vai acontecer amanhã? Um monte de gente parada manipulada por N interesse. A contra B, B contra C, C contra D e o país parado. Um país com tanto feriado, um país em crise, que as pessoas vão encontrando motivo para não trabalhar. Como é que você vai mudar o país sem trabalho? Ah, mas é porque a gente tem que brigar. Tire as suas conclusões e daqui a 10 anos a gente senta junto para refletir que o nosso foco é desenvolver os divinos dons. Eu não estou falando para ninguém ser omisso, mas para a gente aprender a escolher qual é a minha performance mental que vai realmente me libertar, que vai me trazer bem-estar. O que efetivamente vai me garantir uma certa tranquilidade? O porquê que a caridade nos convida o tempo todo para a prática do bem? Porque por que eu preciso tanto de resolver algumas questões que eu não consigo resolver? Aonde está o amor? Será que não chegou um momento da gente realmente se determinar a escolher e pôr em prática? Ou a gente vai ficar nesse lusco-fusco até quando? Movido pela onda, pelo vento. Vai para lá, vem para cá. Momento de alegria, momento de tristeza. Momentos de dor, momentos de euforia. Na superficialidade. Porque o que nos coloca nessa condição é a chamada superficialidade. Se você acredita em alguma coisa, lute por ela. Estude, é básico. Procure entender, é fundamental. E muitas vezes tem que começar pela onde o calo está apertando. Porque você tem que resolver, o calo está doendo, não está? Por que o calo está doendo? Nos nossos tempos de Roma, eu ia dizer, mau augure, sinais dos deuses. Hoje eu estou refletindo, à luz da doutrina espírita, que se o calo está doendo, existe uma causa. E essa causa precisa de ser entendida. Porque o calo está doendo. Eu preciso de tomar remédio, eu preciso de trocar de sapato, eu preciso de procurar alguém especialista para me ajudar. Não é verdade? Ah, mas eu estou tão cansado. Ah, Carlos Alberto, já tentei de tudo. Ah, que não sei o quê. E o indivíduo... Aí, só para a gente dar uma risada no final, o indivíduo fala assim, Carlos Alberto, eu acho que é muito difícil. Aí tem 30 anos que eu faço atendimento fraterno que eu falo a mesma coisa. Eu disse, não, eu não acho que é difícil, eu falo que é impossível. Aí o indivíduo até desencarna na cadeira. Porque ele está esperando que eu vou falar para ele que existe uma solução. Eu falo para ele, não tem jeito. Entrega os pontos. Aí ele fica decepcionado. Eu disse, não, Carlos Alberto, agora fala sério. Eu disse, não, eu estou falando sério, não tem jeito. Depois eu fico com pena. Eu disse, não tem jeito sim. Começa falando... Não fala que é difícil. É difícil é uma caiaca. World Trade Center. Fala que é complexo, como dizia o Honório. O assunto é complexo. Ele não é difícil. Ele é complexo. Ele precisa de ser compreendido para ser resolvido. E se existe o problema... agora eu acho que é só depois de junho que eu volto. Amigo, mas é sério. É cômico, mas é sério. Se existe o problema, é porque não acabou. Mas eu separei dele, Carlos Alberto, para acabar e o diacho não some da minha vida. Eu disse, porque não acabou. Se o calo está doendo, é porque o calo tem que doer. Deu aí? Então não adianta trocar pessoas. É um equívoco.
A gente quer trocar de camisa, quer trocar de carro, quer trocar de emprego, quer trocar de pessoas. Mas o que motiva o ter aquele carro ou não ter o carro, aquela família, morar naquele lugar, aquela temperatura, conviver com fulano, beltrano, é porque nós precisamos deles. E a gente acha que são eles que precisam de nós. É um equívoco. O Paulo fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Meu Deus, é Paulo, é Estevão, é a espiritualidade maior. Procure a melhor parte. Lembram da passagem de Jesus na casa com Marta e Maria? Vocês conhecem a passagem? E Jesus foi visitá-las, né? Lázaro. Aí o que aconteceu? Marta tinha que cuidar da casa. Estava recebendo a visita. Ela foi lá, guloseima, preparou, e etc, etc. E Maria ficou conversando com o mestre. Chegou um determinado ponto, a Marta levantou o dedo. Mas, Senhor, só eu trabalho. Maria! Aí Jesus disse para ela assim: minha filha, calma. Maria escolheu a melhor parte. Esta passagem, ela fala um pouquinho do que a gente está refletindo nesse momento da reunião. Tem uns que falam assim: Marta é pecadora. Maria, que era santa, olha lá, ela ficou com Jesus. Eu dava tudo para ficar com Jesus, eu ia ficar arrumando casa. Eu já não arrumo normalmente. Porque tem gente que foge mesmo da responsabilidade, fala que não tem habilidade. Ontem eu ouvi uma falando: eu casei, tem 30 anos de casado, nunca fiz nada na cozinha. Eu falei assim: coitado dessa família. Eu não aprendi. Ainda teve a capacidade de falar para nós que não aprendeu. Eu estou só ouvindo, não conheço. Não aprendi. Mas não aprendeu. Não aprendeu o quê? Pegar um prato e lavar o prato, meu amigo, você não aprendeu porque você não quis. Porque é muito bom ficar: lava para mim. Agora é sua vez. Marta estava cumprindo a missão que efetivamente tem a ver com as nossas responsabilidades na vida. Maria é aquele movimento íntimo nosso que define que nós precisamos de cuidar das nossas responsabilidades, mas eu não posso ficar preso só na rotina. Então, Marta e Maria, embora tenha sido uma história verdadeira, na realidade representam essas facetas da nossa intimidade. Todas elas são valorosas. Nós precisamos de investir. Então, tem um momento do pragmatismo, tem um momento da rotina, o hábito. O hábito é que vai definindo os reflexos. Os nossos hábitos são esteiras de reflexos. Olha para vocês verem. Então nós precisamos de entender o que é bom para que a gente possa fazer o que é bom e repetir. Você tem que repetir, porque se você não repetir, você não vai fixar. Por isso é que nós temos a rotina, muitas vezes até que nos constrange, mas nós precisamos delas. Mas eu não posso ficar simplesmente na rotina. Eu preciso de aprender a transcender. Eu preciso de também beber na fonte com Jesus. Eis a melhor parte. Agora, você não pode ficar só na melhor parte. Porque senão, quem que vai cuidar da casa? Não sei se deu lá. Essa reunião aqui, simbolicamente, é um convite para que a gente busque a melhor parte. Porque essa reunião está dizendo para nós que nós precisamos de buscar interiorizar. Você é um espírito que vive uma experiência humana. Você não é um ser humano que aqui no templo ou na casa espírita, seja onde for, vai viver uma experiência mística. Isso caiu em desuso. Isso é da Idade Média. Não cabe mais buscar experiência mística entregando a nossa melhor parte na mão dos outros. Não é o sacerdote que vai resolver suas questões. Não é médium. Não é ídolo. Tem muita gente criando ídolo até dentro do movimento espírita. Cada dia elege um.
e a melhor parte fica por fazer. Nós estamos aqui porque chegou o momento do despertamento, da consciência. Precisamos de fazer a melhor parte. Escolheu, tem que praticar. Porque se não praticar, a gente nunca mais será o mesmo. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai falar assim, tem algo para fazer, por que eu não estou fazendo? É o que está acontecendo com essa terra extraordinária do Brasil. O Brasil nunca mais será o mesmo. Porque todo mundo já começa a perceber que acabou o tempo da vaquinha que dava teta, que favorecia privilegiados, castas, segmentos, enquanto a maioria sofrendo as dificuldades no campo, nas indústrias, nas favelas, nos guetos. O Brasil nunca mais será o mesmo. Porque o Evangelho vai começar a irradiar as suas expressões no comportamento dos brasileiros. Porque o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo tem a função de fazer ressurgir. O Brasil nunca será o mesmo. Agora, não espere vitórias lá fora, mas que possamos nos integrar como aqueles brasileiros que queremos ser vitoriosos na intimidade do coração. Por isso, se está difícil, agradeça. Se está complexo, enalteça. Porque na dificuldade, na crise, é que o espírito realmente percebe que ele precisa de escolher os melhores dons. Na facilidade, a gente acha que tudo é eterno, que nada vai acabar. Nas dificuldades, a gente luta para mudar. Porque na dificuldade é que a gente vai realmente caminhar na destinação que o Senhor reserva para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que na próxima semana a gente possa prosseguir mais um pouco com o Livro dos Espíritos. Que vocês possam estar conosco, juntos, vibrando, e que possamos orar, sim, orar sempre, pela paz do mundo. Mas não esperando que essa paz venha para atender os homens interesseiros da terra. Mas é a paz que o Senhor nos concede. A minha paz vos dou, afirmou Jesus. Não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo.